Olá, começa agora mais um programa Ciência e Fé. E hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui nos nossos estúdios o André Vasconcelos, doutor André, oncologista, e nós vamos aproveitar o ensejo, o fato de ele estar aqui para falar de um tema interessante, quer dizer, o papel da espiritualidade na vida, sobretudo daqueles pacientes que têm que enfrentar aí essa doença tão séria que é o câncer, não é isso, André? André, nos fale um pouquinho das suas experiências do dia a dia. Primeiramente, muito bem-vindo aqui uma vez mais. E nos fale, assim, do seu convívio com pacientes diversos para enfrentar uma doença tão difícil, né? O câncer. E como é que você olha para esses doentes? Alguns abraçam a fé, outros não. Qual é o paradigma em termos do encaminhar da doença, quer dizer, do transitar por uma zona tão difícil como esta, munido ou não da fé? Cara, eu acho que você fala... Bom, primeiro, obrigado por ter me convidado aqui mais uma vez. Não, de quê? Muito bom mesmo, muito legal estar aqui. Faço com o maior prazer. E, cara, você coloca aí, né? O que é o paradigma, né? Eu acho que o paradigma é aquele negócio, tá na sua própria pergunta. O paradigma para mim, claramente, é a fé, não é? Naturalmente, a gente, pela própria força da profissão, a gente tem que se treinar naturalmente para lidar com todos esses cenários que são muito difíceis, né? Não são muito difíceis. A gente não está falando que oncologia é só cuidados paliativos, não é isso? Obviamente não. Tem muitos pacientes que estão curados. É sempre bom lembrar isso para a gente tirar um certo peso desse assunto. Mas o susto já começa quando alguém tem um diagnóstico de câncer. Agora, eu queria fazer talvez uma digressão aqui. Eu, na condição de médico, volta e meia, por vezes, sou perguntado por parte até de alunos para os quais eu ministro algumas aulas, o seguinte: câncer tem cura ou não? Eu respondo da seguinte maneira: depende. Se for abordado numa fase muito inicial, às vezes até com a cirurgia já extirpa e cura. Então, tem e não tem, a depender do momento que foi diagnosticado. Agora, no passado... Certo, grosso modo é isso mesmo. É isso mesmo. Então, tem e não tem. Depende do momento em que se diagnostica. Agora, no passado, o termo metástase era quase uma sentença de morte. Como é que anda a situação da medicina hoje quando fala o doente já com metástase? Porque na minha época, a metástase significava que o câncer se espalhou e agora era só cuidado paliativo e tudo mais. Então, cura, né? Quando você arranca ali o tumor e tudo resolvido. E quando já existe a metástase? Hoje... Óbvio que você vai dizer que depende do tumor, depende também do estadiamento, etc. Mas, em linhas gerais, a metástase não mais é uma sentença de morte, não é isso, André? Não obrigatoriamente, com toda certeza, né? Então, assim, acho que você tem inúmeros casos de pacientes portadores de câncer com doença metastática que vão viver anos com doença, talvez até mais de década. Então, nós podemos falar aqui de câncer de mama metastático para os ossos, por exemplo, exclusivamente para os ossos, que é um prognóstico consideravelmente melhor do que pacientes que, de outros contextos. É um prognóstico consideravelmente bom, dado o contexto. O câncer de próstata metastático e eu tenho inúmeras pacientes. Eu tenho uma até que toda vez que eu vou dar uma aula em congresso, em algum simpósio, eu tenho uma até brinco com ela, que ela é famosa, eu não falo o nome dela, mas eu cito anedoticamente a experiência com ela. É uma paciente minha que tem um câncer de mama metastático, doença avançada, e que teria tido uma notícia extremamente desagradável se a gente tivesse dado esse diagnóstico há 20 anos. E hoje ela é uma paciente que está sendo submetida a um tratamento de altíssima tecnologia, aqui mesmo em Valadares com a gente, e com a resposta absolutamente extraordinária. Ela tem metástase cerebral, metástase óssea. A metástase cerebral sumiu completamente, a metástase óssea está sob controle, ela está em tratamento há 40 e tantos ciclos com uma droga bastante moderna, e ela vai na academia 3 vezes por semana. Vida então, perto do normal, se não dentro do normal. É um resultado absolutamente extraordinário. Então, a gente não viu isso acontecer. Mesmo eu, quando terminei a oncologia em 2000 e 2009, era muito difícil a gente ver esse tipo de contexto. Então, as coisas vão avançando, isso não tem dúvida, né? Claro, tem sempre a questão, se tem acesso ou não tem acesso, né? Se tem bom plano, não tem bom plano, o que o SUS oferece, o que não oferece. Isso é muito particular de cada caso e tal. Mas, do ponto de vista da ciência médica estrita, tem resultados absolutamente extraordinários, cara. O paciente... tem outros casos, mas eu lembro de um paciente com câncer de rim metastático fazendo imunoterapia e a doença sumiu completamente nos pulmões, né? Não tem mais doença nos pulmões com imunoterapia. Então,
Impressionante. É uma coisa extraordinária, cara. Eu não me canso de me maravilhar, cara. Pego uma tomografia e falo que sumiu tudo e falo assim, meu Deus, mas que bênção, né? Que coisa maravilhosa, What a né? blessing. What a blessing, man. Que bênção. André, mas afinal, voltando aí para o eixo, quer dizer, a gente fez essa digressão, a gente, embora no contexto da ciência, agora voltando para a fé. Então, até que ponto a fé pesa? Sendo sucinto. Cara, eu tenho 2 grandes lições com relação à fé. Primeiro foi uma paciente minha com câncer de mama, com uma doença já falecida, talvez desde quando eu comecei a trabalhar aqui em Valadares, uns 14 anos, vamos colocar em torno de 12 anos. Que é uma paciente, cara, que ela tinha doença avançada, era uma doença grave, lhe trazia sofrimento importante. E essa senhora não teve um dia de choro comigo. Sempre muito confiante, independente das circunstâncias. Sorria o tempo inteiro. Lamúria zero. Zero, mas zero lamúria. E eu lembro dela me confortando, cara. Quando o dia que eu fui dizer que ela estava com ascite, né, um acúmulo de líquido na barriga, volumoso, a gente estava precisando de fazer drenagens com mais frequência, e ela percebeu como é que eu estava constrangido ao ter que dizer mais uma notícia difícil. Depois de tantas? Exatamente. E ela, já em sua fase final, me tranquilizando, falando, doutor André, estou completamente tranquilo, estou pronta para ir. Ela era uma, salvo engano, presbiteriana. Sem preço isso, hein, André? Uma coisa inacreditável. Ela me consolou, Einstein. Foi um negócio que eu falei, meu Deus, arrepios, cara, só de lembrar. Então eu vi, meu Deus, que coisa extraordinária é essa pessoa, né? Então, assim, era uma pessoa, uma comunhão plena, né? Uma coisa extraordinária. Outro exemplo, cara, bem mais recente, mas muito didático, foi o seguinte. Teve uma época, há não muito tempo, eu tinha 2 pacientes em cuidados de fins de vida, eu também faço cuidados paliativos, então eles estavam ambos no seu fim de vida, como o próprio nome, né, do contexto diz. E eram 2 pacientes que estavam em leitos próximos, estava lá no hospital da Unimed, um estava num leito, poucos leitos depois tinha um outro. Então, eu tinha, como se fosse um estudo assim, de fase 3, que eu tinha o grupo controle e o grupo intervenção. No caso, o grupo controle seria o grupo pessoal sem fé, que era uma família, que não tinha uma fé, não tinha fé, não tinha vida espiritual, nada disso. E na outra família, era uma família plena na fé. Então, foi tão interessante, porque no mesmo dia que eu entrava para conduzir um caso de sofrimento, em que eu precisava de aliviar sofrimento, naqueles momentos finais, para uma família, eu fazia o mesmo na outra família. Qual que era a diferença da família, entre as famílias? Ambas eram famílias estruturadas do ponto de vista, vamos dizer, financeiro, estruturadas do ponto de vista cultural, estruturadas do ponto de vista psicológico. Não havia descompasso, vamos dizer assim, mínimo, vamos dizer assim. Então, eram famílias harmoniosas. Mas ambas enfrentavam um mesmo problema de perspectivas completamente diferentes. E ao passo em que em uma família eu percebia uma dor lancinante, progressiva, um cansaço muito grande, vamos dizer, como se a cruz estivesse pesando, sem nenhum tipo de alívio. Eu ia na outra família e eu discutia com a própria paciente, com seu esposo e os restantes da família, com uma objetividade, uma clareza tão grande sobre os próximos passos, sem peso nenhum. E o contexto foi que essa paciente estava em sofrimento e as intervenções de modo a aliviar o sofrimento estavam se esgotando, então a gente precisava de chegar naquele momento em que a gente chama de sedação paliativa, que é você, vamos dizer, de outro modo, você induzir a pessoa a um sono que fará com que ela não perceba mais o próprio sofrimento, porque nós estamos diante de uma doença ameaçadora à vida e ela vai... É hora de desconectar. Você quer dar dignidade para a pessoa, não é? Você não vai acelerar processo nenhum, não é eutanásia, não tem nada disso. Né? A gente chama até o termo técnico, chama ortotanásia, não é? Você oferecer um tratamento humanizado e tudo mais. Muito bem. E essa paciente tinha uma resistência, ela tinha 2 filhinhos muito novos. Vamos colocar aqui da ordem de 3, 4 anos de idade, cada um dos filhos. Ela era uma mulher jovem, teve acesso ao melhor tratamento. E ela tinha uma certa resistência quando eu falava, olha, precisamos de aumentar a dose da morfina. Você está sentindo muita dor? Não, eu não quero, doutor André, por causa dos meus filhos, isso e aquilo. Então, vamos dizer assim, que a gente
a gente meio que abriu uma negociação. Falou, olha, tá bom, você não quer muito remédio, mas eu acho que, para a sua perspectiva, acho que a gente tem que aumentar um pouquinho. Então, a gente foi discutindo, arguindo isso, a gente foi argumentando, e ela era durona, tá? Ela não se deixava levar por mim, simplesmente dura na queda, porque eu simplesmente falava que era o melhor, eu tinha que convencer essa paciente. E ela tinha uma lucidez para falar isso, ela sabia do seu contexto. E teve um dia pela manhã em que eu disse, ela falou, doutor, ela estava com muita falta de ar, eu falei assim, meu anjo, olha, lembra que eu falei que a gente está precisando, olha a noite que você teve, né? Por mais que o pessoal deu assistência e tudo mais, foi uma noite difícil, lembra aquela história, deu aumentar a dose de morfina, conforme for, até começar uma sedação mais profunda, com outra medicação. Eu falei assim, tudo bem, doutor. Então, ela mesmo que foi se convencendo, que ela foi cansando, e ela afinal de contas, ela assentiu. Falou assim, não está bem, doutor André. Então, veja, eu estou conversando, Einstein, com ela, como quem está decidindo qual que vai ser a cor do móvel que você vai comprar na sua casa. Era esse tipo de tranquilidade que ela tinha. E toda hora, o tempo inteiro, a gente falava em Cristo o tempo inteiro. E ela, então, decide permitir ser sedada. E ela fala assim, deixa eu só, então, despedir dos meus meninos, pedir que eles venham na parte da tarde para eu ficar com eles. E aí o senhor vem às 18 horas por aí, falando, tá bem, 18 horas eu estou aí, nós vamos começar a sedação. Foi assim. Como deveria ser na imensa maioria dos casos, na minha visão. E aí, cara, quando eu chego no hospital, eu tomei um choque, assim, porque não estava só ela e o marido. Estava ela, o marido, o pai, não sei se estava a mãe, estavam várias irmãs. E veja só, Einstein, quando eu entrei, eu tomei um choque, falei assim, meu Deus, o negócio vai ser mais difícil do que eu imaginei, vamos dizer assim. Por mais que a gente tenha técnica, e existe, né, técnica para você comunicar notícias difíceis, é uma coisa interessante, né? Por mais que eu tenha técnica para fazer isso, eu senti que espiritualmente ia ser um desafio muito grande. E aí, aliás, eu tive esse medo. No entanto, isso esvaiu-se completamente, porque no momento em que ela falou assim, doutor André, então estamos todos aqui, está meu pai, está meu marido, minhas irmãs, estava um monte de gente junto dela. Então, doutor André, o que nós vamos fazer? Então ela queria aquela palavra final, o marido dela estava com ela, e ela vira para o marido e fala assim, meu amor, o que você acha? Aí ele fala, meu amor, eu acho que a gente já discutiu com o doutor André, eu não quero te ver sofrendo mais, a decisão é sua, mas nós estamos aqui e tal. E doutor André, pode começar a sedação. Com um nível de racionalidade imensa. Nesse momento, o pai dessa paciente fala assim, doutor André, eu sei que você é um irmão na fé, e vamos colocar que do outro lado estava a família sem fé, completamente sem chão, numa situação muito semelhante, completamente sem chão, desesperados, inclusive com uma dificuldade de aceitação de um contexto importante. Eles quase que não entendiam facilmente. Eu precisava de recorrer muito mais recursos de argumentos para convencê-los de um contexto específico. E essa família não, tudo muito tranquilo. Então, nesse momento, o pai pede assim, doutor André, como irmão em fé, eu peço que o senhor, então, coloque sua mão sobre a minha filha e eu quero que o senhor faça uma oração para ela. Que coisa. E eu lembro que nesse momento, eu falei assim, Senhor, que não seja eu aqui, que seja o Espírito Santo, porque eu sou até um cara muito vacilante na minha fé. Então, será que eu estou sendo um impostor aqui? Mas eu falei, não, vou fazer uma oração como eu acho que tem que ser feita. Então, eu orei, decidimos por começar, ela me agradece. Não havia um show de desespero, Einstein. Isso, cara, foi tão didático para mim. Eu vi o Espírito Santo tão rico naquela família. Havia um choro consolado. Sim. Havia um choro resignado na fé. E até no último momento eles demonstravam a fé, né? O pai falava, depois o pai fez uma oração, ou antes, não me lembro, de mim, e ele falou, nossa senhora, se o senhor puder, o senhor vai fazer a cura e tal. E, enfim, cara, isso foi super didático, né? Foi uma baita experiência, assim, e aí eu vi a fé resplandecendo, assim, falei, que coisa mais linda, essas pessoas com a fé tão bonita, uma coisa... Não foi um momento ruim, sabe? Eu saí de lá, nesse dia, eu saí de lá bem... Levitando.
Até. Porque isso, de alguma forma, contagia. Com certeza. É um negócio impressionante. E isso é graça de Deus, né? Você me dizendo disso me fez lembrar a história do Dr. Martin Lloyd Jones. Talvez o cara que mais me influencia, Martin Lloyd Jones, médico, mas acabou assim, abandonando a medicina para se dedicar ao ministério sagrado. Foi por vários anos ministro, num primeiro momento presbiteriano, ao lado da esposa. A esposa também médica, oftalmologista. E o Dr. Lloyd Jones, depois de passar 11 anos e meio no sul de Gales, vai para a Capela de Westminster, em Londres, enfrenta a Segunda Guerra Mundial ali, sob o teto da Capela de Westminster. Mas à beira da morte, Lloyd Jones já com câncer avançado, câncer de próstata, na altura aí dos seus 80 para 81 anos de vida, ele jamais sem poder falar, e recebe a sua família, né, escreve num pedaço de folha, num pedaço de papel para sua esposa, a doutora Bethan Lloyd Jones, trêmulo, né, escreve o seguinte: olha, não orem pela minha cura, não me retenham da glória. Então ele tinha plena convicção para onde ele ia. Então, tranquilo, pegou o papel, olha, não quero que vocês orem mais para eu continuar aqui, eu quero desfrutar da presença de Deus. O mesmo acontece com um outro ministro do Evangelho, muito famoso, considerado o príncipe dos puritanos, chamado John Owen. John Owen escreveu um livro que eu realmente tenho um prazer em ler esse livro, já li por diversas vezes, chamado A Glória de Cristo. Desculpa, esses dois são dessa tradição presbiteriana escocesa? Como é que é? Sim, Lloyd Jones, embora galês, ele cresceu, fez medicina no Hospital São Bartolomeu, o hospital mais famoso à época, né, na virada do século retrasado, século 20, né, 1900, no início do século 20, 1914, por aí, ele fez na escola médica mais famosa da época, o Hospital São Bartolomeu, mas ele decide abandonar a medicina logo que se forma, 26 para 27 anos, ao lado da esposa, também médica, e vai para o sul de Gales, assume o ministério com a esposa ajudando e tudo mais. Tradição reformada, a princípio presbiteriana, no segundo momento vai para a ala congregacional também reformada. E o John Owen, não. John Owen era puritano, né? Quer dizer, os não conformistas ingleses que se adequaram à linha de divisão, né? Uma cosmovisão bem reformada. John Owen chegou a ser vice-chanceler da Universidade de Oxford, um gênio, foi até o capelão do Oliver Cromwell, foi o Lorde Protetor, que governou a Inglaterra, quando a Inglaterra deixou de ser uma monarquia por um breve período. Mas, o que eu estou a dizer com isso? John Owen, no período final da sua vida, né, ele escreve um livro extremamente consolador chamado A Glória de Cristo, onde, embora já próximo da morte, ele encontra regozijo em Cristo, ele encontra alívio, ele encontra um verdadeiro lenitivo, né, na pessoa de Cristo ali, e ele passa essa fase difícil tal qual talvez essa mulher tenha passado com muita serenidade. Não é isso, André? Exatamente, serenidade. Serenidade. A gente estava comentando assim com você, né? Eu tendo a ser, vamos dizer assim, naquilo que eu tenho interesse, tendo a ser mais racional, vou estudar a coisa e tudo mais. Mas o que eu tenho orado, cara, é para Deus, é esse tipo de fé que eu quero, entende? Sim. Eu quero ter uma vida do ponto de vista plena, do ponto de vista espiritual, né? E eu tenho ainda uma mente muito secular, não é? Ainda aquela história de Jacó brigando com o anjo. Eu me identifico tanto com aquilo, né, cara? Sabe? Essa tensão, né, entre a carne e o espírito. A carne e o espírito. Nós temos ainda, o velho homem, né? Exatamente. Tá aí, essa grande tradição secular, né, na qual a gente vive. O cristianismo pleno hoje é completamente contracultural, né? Sim. Então, né, quase que... Nem por isso, nós já falamos disso num programa, nem por isso deixe de se deleitar nas coisas que não são ofertadas dia a dia. Né? Não, a gente também não é um ermitão, não é uma seta que vai para um mosteiro e assim por diante. Não, a gente tem sim, obviamente, é um lícito você usufruir das coisas que Deus nos proporcionou. Sim. Não é isso? Com toda certeza, isso aí, com toda certeza, né? Absoluta certeza, né? O mundo... As maravilhas estão aí, e o que me ajuda muito é o conceito da graça ordinária, não é, hora? Graça comum. Graça comum. Graça a todos nós. E isso Me perdi, cara. O que eu estava falando? Não, nós estávamos falando exatamente do impacto da fé em algumas pessoas. Como muda o tratamento. Aliás, desculpa, eu também me vem à memória algumas coisas que eu li do Lloyd Jones, e eu gostaria de frisar num livro dele chamado Por que Prosperam os Ímpios. Ele tem uma parte muito legal que ele diz assim, olha, tem dois presos na mesma circunstância. Um
preso na mesma prisão, mesmo tempo de pena e assim por diante. Recebia o prato de comida naquele dia, olhava para o chão, nossa, que comida péssima, o sol não vai sair, mais um dia na prisão, enquanto o outro, e aí ele compara com a fé, enquanto o outro recebia o mesmo prato de comida, que comida deliciosa, vamos para cima, hoje o sol vai ser ensolarado, menos um dia aqui na prisão, vamos para cima. Sim. E eu, André, por experiência própria, já passei momentos difíceis na vida, né? O dia mau, que a Bíblia chama muito claramente ali em Efésios, e eu me lembro de pessoas cristãs, até parentes mesmo, esmagarem a cana quebrada, chegar para mim, não, aí já era. Você está acabado, você está derrotado. Sim. Ao passo que quem tem fé olha para aquilo com muita leveza, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja mantimento nos campos, né? Que não haja gado no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ele é a força da minha salvação, a alegria, a exultação. Sim. Mas as pessoas não entendem isso. Não. Aí é difícil incutir isso em algumas pessoas. Com certeza. Eu passei isso com familiares próximos, que não entendiam isso. Mas não tem jeito. Imagina um câncer. Eu perdi uma tia recentemente que era um espetáculo, talvez tal qual essa que você mencionou, Tia Ângela, um espetáculo de mulher, de uma fé estribada mesmo, sabe, na rocha, isso é lindo e que demais, não tinha o menor lugar para lamúria no seu dia a dia, de tratamento, de enfrentar a doença. Perdemos aí talvez 1 mês e meio, 2 meses, um espetáculo. Sim. É um diferencial, é um divisor de águas grandes daí, né, André? Para finalizar. Você imagina, cara, acho que esse tipo de fé que é o que a gente devia buscar, né? Que todo mundo devia buscar, né? A fé independente da circunstância, né? Você imagina. É uma coisa extraordinária, cara. E esse livro do Padre Sérgio, cara, só para retomar, a gente comentou em outra conversa nossa, o livro do Padre Sérgio do Tolstói, que, salvo engano, cara, eu posso estar me enganado assim, mas ele começa, o cara era, sei lá, um militar daquelas tradições lá russas, da Rússia czarista e tal, e esse cara tinha o status e, sei lá, as mulheres queriam, ele era, sei lá, um partidão, né? É como se fosse um pároco da igreja anglicana do século XVIII. Todo mundo queria ser. O cara tinha influência do Estado, ganhava muito bem, o que fala... Talvez se rivalizasse com o médico da época. Sim, exato. Cidade pequena, o pessoal brincava. Era o xerife, o padre e o médico. Médico, exatamente. E aí, cara, ele passa a ter um dom milagroso, e as pessoas passam a buscá-lo por meio de um dom milagroso, não vou dar spoiler aqui, e ele, ao fim e ao cabo, ele também abandona isso, em nome de uma fé muito mais simples e autêntica, né? Que é o que parece, até não é estritamente da nossa tradição, mas, por exemplo, parece que o novo Papa, né, o Leão, ele vem de uma tradição agostiniana, né? Então, a gente tem que ser um certo esvaziamento daquilo que está nos distanciando, nos distraindo da presença de Deus. A gente tem que procurar, cara, ser mais espiritualizado, né? E independente que também, né, o título aqui, né, ciência e fé, né, é uma dicotomia que na verdade não existe, né, Einstein? Não existe, em absoluto. Rola até uma outra conversa de mais umas 5 horas aí. Vamos marcar, em absoluto. Vamos demais. Então, é como se houvesse... E existe uma tensão entre aquilo que nos é ensinado na cosmovisão secular e aquilo que a nossa fé, aquilo que o Espírito Santo nos incomoda, né, cara? Então... E a gente deve saber conciliar isso. Obviamente, nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Há coisas que não convém. Eu dei um exemplo da sofrência. Eu, particularmente, não gosto. Sei que você é um adepto aí. Definitivamente. Cara, tem música que joga o cara pra baixo. Como é que eu vou aconselhar uma música dessa? Que bate em você, que... né? Não tem como. É diferente de falar, né? Daquelas músicas que contam a dor, né? Né? Sei lá, o fado. O fado, exato. Fado, português. Mas tem uma poesia nisso. Nossa, você tá louco. Nos Salmos a gente vê. Alguns deles, até mesmo sem meio saída, né? Sim, exato. Acho que é 80, 82, não me recordo. Tem um lá que é meio... Só fala de tristeza. Exato. Eu falei em outra conversa, eu acho que é 88, né? Que é o final que termina com, sei lá, com a sombra. Sem resposta. Sem solução. Acho que é 88, sim. Então, essas coisas aí, esse tipo, né, essa arte que te escandaliza, né? Isso parou de ter qualquer significado para mim, né? Então você tem um monte de coisa de arte moderna que eu acho uma coisa horrorosa, né? Então acho apelativa, acho que eu realmente discordo, desconecto completamente desse tipo de arte, né? Acho que ela tem o seu papel em alguns contextos, talvez, mas muito particulares. Acho faz que, mal à alma mesmo, né, André? Eu acho, cara. Alguns filmes até. Com certeza, algumas músicas, né? Falávamos de música, não só dizer da sofrência, nem sei se existe esse tipo de coisa, mas é o que as pessoas chamam. Sim. Mas na própria música também internacional, às vezes que tem uma batida legal, mas você vai pra letra, é um terror, né? Com certeza. É um terror. Com toda certeza. Às vezes o nível de produção técnica é tudo certo, mas a música, do ponto de vista, vamos dizer, espiritual, sem ser... Não tem a menor ortodoxia nisso que eu estou falando, né? Não está te levando para um bom caminho, né? Não tem a menor dúvida disso, né?
Menor dúvida, com certeza. Agora, André, com respeito às novas saídas hoje para tratar o câncer, então quer dizer que hoje realmente demos um salto, né? Você consegue mensurar o nível desse salto? Por exemplo, a gente tinha um celular no passado que só comunicava. Hoje nós temos um celular sem número de funções, né? Sim. E você vê nas novas terapias instituídas agora realmente um avançar muito grande da oncologia? Vejo, cara. Vejo uma coisa extraordinária. E eu acho que nós estamos entrando em inteligência artificial, o pessoal está selecionando moléculas com mais precisão, e a gente vai começar a ver mais isso mais para frente. A gente vê resultados absolutamente inacreditáveis, cara. E tem muita coisa realmente que está diferente. Tem um dado, você falou de mensurar, né, da gente medir as coisas. Tem um dado do CR, que é um SER, né, na sua sigla e tal, americano. Eu não vou saber exatamente o que quer dizer a sigla, mas é o pessoal que lida com estatística, em saúde e números, né? Olha que dado interessante, cara. Eu não me lembro. Eu dou aula disso e esqueci o número. Eu dou aula na faculdade pro pessoal da oncologia lá e esqueci o número. Acontece comigo também. Esqueci pode agora, cara. Porque eu não tô com slide aqui. Slide ajuda. Números em especial. Exatamente. Não somos da área de exatas, né? Paciência. Não, exatamente. Eu penei, aliás, nisso. E aí, cara, é mais ou menos assim. Vamos colocar no espaço de torno de 30 anos, fechando em 2012, 2014, a mortalidade do câncer caiu 25%. Então veja que interessante. E isso a gente não está falando de grande impacto. No geral. E a gente não está falando ainda do grande impacto que as chamadas terapias alvo-moleculares e imunoterapia estão fazendo. O caminho é esse agora? É ir nessa direção, a terapia alvo-molecular? Terapia alvo-molecular e quimioterapia tem seu papel em inúmeros casos. A gente continua a fazer quimioterapia, ela não perde seu papel hoje, de modo algum. Mas essas outras... a gente chama isso de terapia sistêmica, né? Terapia medicamentosa. Né? E aí você tem então você tem hormonioterapia, terapia alvo-molecular, que pode ser tanto com aquilo que a gente chama de pequenas moléculas, quanto os anticorpos monoclonais, ou imunoterapia. Uma das... na onco hoje, a gente fala dessas coisas o tempo inteiro. Tem o tempo inteiro saindo do trabalho. Novas classes de drogas. Então você tem classe de droga hoje, Einstein, que freia processos do ciclo celular, por exemplo, né? Então, são coisas... Cara, é uma maravilha, né? A tecnologia é um negócio extraordinário. A imunoterapia, cara, o que eu acho absolutamente inacreditável, cara, só para resumir essa pergunta, a imunoterapia nada mais é do que você desbloquear o seu sistema... Assim, uma das versões de imunoterapia. De você desbloquear o seu sistema imunológico para combater as células cancerígenas. E esse paciente que eu mencionei numa outra conversa nossa, que tinha um câncer de rim, metastático para os pulmões, e que ficou livre dessa doença, não estou dizendo que ele se curou, mas a doença sumiu. Foi porque a gente fez imunoterapia e nada mais do que a imunoterapia desbloqueia, é o próprio sistema imunológico da pessoa que dá conta das células, com as células, né, destruidoras, os linfócitos, os macrófagos e tal. Elas vão lá, de anticorpos, aceleradas, sei lá. Destroem lá as células, induzem a apoptose das células tumorais e elas morrem porque você desbloqueou o seu sistema imunológico, cara. Coisa impressionante. É um negócio absolutamente inacreditável. São resultados assim, cara. Agora, extraordinários. André, eu estou aproveitando essa deixa para me atualizar quanto a isso. Quando me é perguntado a situação do câncer, como é que o câncer desenvolve? Eu aprendi isso talvez da época do Boiolo. Sim. Ou do, eu estudei no Boiolo. Boiolo, Robbins também, enfim. Eu digo assim, olha, o câncer é fruto do seguinte binômio: agressividade da célula, o próprio câncer, e sistema imunológico. Então, quer dizer, nós temos células que, vez por outra, estão lá se degenerando, se transformando em células cancerosas. O nosso sistema imunológico vai lá e combate. Isso mesmo, quer dizer, por isso que é esse binômio, né? A célula vem, a célula ruim, por assim dizer, cancerosa, o nosso sistema... Por isso que na época que surgiu a AIDS, né, muitos apareceram com alguns tumores estranhos na pele, mesmo hoje em dia a gente continua tendo esse fenômeno. Exato, porque o sistema imunológico fica deficitário. É isso mesmo, é esse binômio, quer dizer, células não são geradas em nós, células cancerosas, dia após dia. Porém, o nosso sistema imunológico, uma vez eficaz, vai lá e liquida essa célula. Então, é fruto disso ainda o câncer. Por isso que a idade, num certo sentido, ela é tão complicada, porque à medida que a pessoa envelhece, obviamente o sistema imunológico dela começa a falhar. E eu costumo dizer também que por isso e por essa razão, nós, obviamente, quando temos um câncer
não é via de regra, ou quase via de regra, quando o câncer acontece em pessoa jovem, ele pode ser um pouco mais agressivo em razão do fato de se supor que a pessoa jovem deveria ter um sistema imunológico mais eficaz. Isso tem sentido no que eu estou falando, no geral? Acho que sim, no geral tem sentido. Eu diria que os 2 fundamentos básicos para o desenvolvimento do câncer, os mais básicos possíveis, são instabilidade genômica e inflamação carcinogênica. É isso. Okay. Gerou a célula, gerou o ambiente. Você tem um ambiente inflamatório, não é qualquer ambiente inflamatório, mas você tem um ambiente inflamatório crônico, por exemplo, obesidade, você cria um ambiente inflamatório dentro do indivíduo, ele é inflamado cronicamente. Não quer dizer que você tem que fazer coisas que, né, pessoas aí estão fazendo que o CRM não... Entendi. Que as sociedades não recomendam. Sem comentário, entendo. Não estamos falando disso, não estamos vulgarizando e não quer dizer que todo mundo conceito. que é obeso vai ter. Não quer dizer. Mas a obesidade é um importante fator de risco para isso. Que é um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo mais na cara nossa. Né? Então você tem a ver, assim, a célula tem que adquirir inúmeras características para ela. Os fundamentos básicos que tem que estar funcionando mal a genômica tem que estar instável. Isso quer dizer que a pessoa vai ter os proto-oncogenes atuando de forma mais ativa, os genes supressores tumorais não vão estar funcionando de forma própria e você não vai conseguir, grosso modo... A célula cancerosa ganhou. Ganhou. Aí entra o sistema imunológico. Reparo de DNA, exato. Aí beleza. Aí entra o imunológico, já que ela ganhou, agora é hora de alguém combater. Internamente ela venceu a batalha, agora alguém veio do exterior, quer dizer, da parte externa, que seria o linfócito, os anticorpos, assim por diante. Daí, quer dizer, questão celular e questão do sistema imunológico. Imunológico, Você tem essa inflamação crônica, você produz substâncias que vão o tempo inteiro, em tese não, grosso modo, atacar a estabilidade desse DNA, o que a gente chama de epigenética, né? Sim. E também dados intrínsecos, danos intrínsecos. E o sistema imunológico é um dos freios que você tem. E você tem cânceres que são mais quentes ou menos quentes. A gente tem isso, essa expressão. Os mais quentes são aqueles tumores que são mais imunossensíveis. Então, você faz imunoterapia, eles vão responder mais. Imunoterapia não está funcionando, por exemplo, para tumores primários do sistema nervoso central. Não está funcionando. Tem estudos até negativos. Agora, para melanoma, tende a ser um espetáculo. Para pulmão, excelentes resultados. Mama também tem trazido resultados interessantes. Bexiga e tudo mais. Rim. Agora... tem outros mecanismos, né? A célula tem que adquirir características de multiplicar-se desenfreadamente, de ir para outros órgãos, ela atrai o processo energético para si. Né? Enfim, é uma doença extremamente complexa. Mas, grosso modo, é isso, cara. Instabilidade genômica com inflamação crônica com poder carcinogênico. E, por fim, capacidade do sistema imunológico de debelar. Exatamente. O sistema imunológico, aliás, é uma importantíssima maneira de debelar. Né? Isso. Por isso que talvez a imunoterapia entre nesse passo. São resultados potencialmente extraordinários. Sim. André, muito bom. Realmente fomos muito agraciados com a sua presença, com as suas palavras. Muito elevados aqui espiritualmente, cientificamente, assim por diante. Valeu mesmo. Amém. Quanto a você que esteve conosco ao longo deste programa, eu te dou aqui uma nota de agradecimento também pela paciência e espero que esta entrevista tenha trazido horizontes para você e tenha sido um grande motivo de deleite, ok? Nos vemos no próximo programa Ciência e Fé. Até lá.